que se atêm obcecadamente no aspecto da dominação e instrumentalização da natureza exterior e interior, é, segundo Sloterdijk, sinal de um profundo desentendimento do fenómeno da técnica. Como já foi dito, toda a técnica é um trazer à luz, daí que a Zorge, enquanto cuidado existencial, seja na sua essência também técnica. Enquanto cuidado que cuida da própria casa, a técnica inclui essencialmente a artificialidade. Daí o termo que Sloterdijk usa para especificar melhor a ligação entre casa, artificialidade e imunidade seja o de estufa, Treibhaus, como um espaço artificial protetor que garante vida e crescimento sob condições específicas. De maior importância para o assunto em questão é, no entanto, o apelo de Sloterdijk para não excluir a antropologia do leque das disciplinas capazes de explicar o fenómeno da técnica. Baseando-se em trabalhos de Julius Hollmann, Louis Bolk e outros, Sloterdijk sustenta uma visão evolutiva da tese sobre o assim chamado fenómeno da neotenia, partindo do princípio de que a característica saliente e ao mesmo tempo condição da evolução da racionalidade do ser humano primitivo tenha sido a criação de condições para o prolongamento da sua gestação, dividindo-se esta em gestação intrauterina e extrauterina. Conferir e garantir ao recém-nascido, durante um período que ao longo da evolução se veio a tornar cada vez mais extenso, um espaço onde, sob proteção da mãe e de toda a tribo, pode desenvolver-se sem a necessidade urgente de desenvolver instintos e estratégias de autoproteção e de autocuidado, criou as condições para a formação de um ser luxuriante, isto é, um ser que desfruta do privilégio de desenvolver outras capacidades para além daquelas que se vinculam estritamente à questão da sua sobrevivência. Arte, artificialidade e técnica e o seu progresso relativamente célere são efeitos diretos deste privilégio, repercutindo-se também e sobretudo no recente poder de cuidar da própria casa, cada vez mais sofisticada e diversificadamente, fazendo da sua maior carência a falta de uma especialização instintiva. A sua maior vantagem, o ser humano, no fundo, não é um ser carente, como toda a antropologia de Herder, Scheler e Gehlen afirmava, mas antes um ser luxuriante. Uma segunda preocupação teórica de Sloterdijk relacionada com o conceito de técnica diz respeito à história do desenvolvimento deste ser luxuriante. Tal como acontece nas mais diversas teorias contemporâneas sobre este assunto, de Hegel a Husserl, Heidegger a Foucault, Cassirer a Blumenberg, Sloterdijk parte do princípio da existência de fases e de rupturas na história do desenvolvimento humano. Correspondente à estrutura tripartida da trilogia da obra Esferas, o desenvolvimento é trifásico, enquanto o destaque da primeira fase cai no aspecto somático e psicossomático da criação de intimidades e na descrição dos topoi, onde estas intimidades se podem desenvolver. O aspecto saliente da segunda fase reside na criação de doutrinas e ideologias metafísicas de alcance cosmológico sobre a esfericidade do ser, onde a esfera, enquanto globo, ou seja, a esfera infinitamente mais extensa do que a esfera primária do indivíduo, se torna objeto primordial da preocupação do homem. A terceira fase, a da criação de espaços que mais se assemelham a espumas, isso é o título do terceiro volume, é a fase da deterioração dos espaços ideológicos metafísicos, da sua homogeneidade e coerência, desembocando na fragmentação e no desmembramento de todos os projetos metafísicos, da criação de espaços uniformes e, consequentemente, da criação de espaços imunológicos extremamente diversificados e distintos,
sendo este, aliás, o ponto de partida da recente obra sobre a antropologia de Sloterdijk. Tens de mudar a tua vida. Apesar da sua diversificação, os espaços da fase de espumas têm em comum um conjunto de características específicas, como a superação da vinculação à terra, a conquista do ar, também como material de construção de casas, a emergência da tecnologia informática que revolucionou a experiência dos fenómenos do espaço e tempo, com uma palavra, o emergir da crescente dominação da técnica e da crescente reflexão sobre o seu potencial, isto é, da tecnologia. Que o homem esteja, hoje em dia, em condições de manipular não só a exterioridade da natureza, mas também a sua própria natureza e a dos outros seres vivos, é daí um fenómeno lógico e, ao mesmo tempo, onto e antropológico, tal como o é o desafio que este facto constitui para a humanidade. Chegamos aqui ao ponto onde surgem duas polémicas. A primeira polémica prende-se com a interpretação da potencialidade humana de manipulação dos seres vivos e da própria constituição genética. Esta polémica levantou-se quando da palestra de Sloterdijk referida em 1999 e publicada no mesmo ano sob o título Regras para o Parto Humano. Interpretando esta potencialidade humana como potencialidade que, como alguma necessidade lógica e ontológica tinha de emergir e que daí necessite urgentemente de uma reflexão que se situa para além das doutrinas metafísicas ultrapassadas, Sloterdijk viu-se confrontado com as mais veementes críticas de Habermas, Tugendhat, Frank e inúmeros outros intelectuais e filósofos, que o acusaram de transgredir fronteiras éticas e morais. Já não há cuja conservação seria imprescindível para o bem da humanidade. Uma outra polémica que até agora pouco ou nenhum interesse evocou é a tese de Sloterdijk sobre o papel da linguagem na era da emergência da técnica. Segundo Sloterdijk, a técnica, enquanto técnica, faz com que a linguagem perca a sua função de ser o meio primordial para conferir e constituir a casa do ser. A linguagem não possui suficiente flexibilidade e riqueza, nem um grau suficiente de poder de transmissão de informações para poder acompanhar os avanços tecnológicos. Daí que seja, no fundo, um meio ultrapassado que começa a ser substituído nos tempos de hoje pela técnica hardcore e pelo poder das imagens. Acreditando na leitura da obra de Sloterdijk de Mark Jongen, filósofo e discípulo de Sloterdijk, o poder aparentemente apenas metafórico das imagens está em vias de adquirir o estatuto de meio primordial do desenvolvimento humano, substituindo a maneira clássica de pensar o seu lado tecnófobo e imaginófobo pela nova maneira de pensar tecnófila e imaginófila, resultando na construção de esferas enquanto hiperimagens. Ora, considero este aspecto polémico por duas razões. A primeira diz respeito à própria perspectiva sobre a linguagem. Relativamente à questão da criação e configuração de casas na era das espumas, há vários textos em que Sloterdijk confere à linguagem a importante função de criar e manter em uso algo a que se pode chamar um código de acesso. Doravante, um código de conduta para os habitantes da casa. Este poder da regulamentação dos discursos dos respectivos habitantes de uma casa decide não só sobre a demarcação das fronteiras, sobre as paredes das respectivas casas, mas também e sobretudo sobre o tipo de antropotécnicas com cujo treino os habitantes se comprometem. Daí que a linguagem tenha uma função poderosa, que se mostra, aliás, também no facto de a linguagem desempenhar um certo poder totalitário ao forçar os que nascem numa determinada casa a cumprir as regras do discurso que reina dentro dela.
Neste aspecto, há vários textos sloterdijkianos em que a análise do poder destes discursos, não obstante a indiscutível influência de Foucault, se assemelha bastante às análises heideggerianas do falatório de Hegel. Por outro lado, parece-me não haver nenhum outro meio, para além da linguagem, capaz de a substituir na sua função de meio primordial de reflexão. E é precisamente esta reflexão que é exigida, aliás, também pelo próprio Sloterdijk, para garantir que o rumo da crescente tecnicização não conduza a uma catástrofe. Pelo que foi dito, torna-se evidente que a concepção da função da linguagem está intimamente ligada à polêmica que se desencadeou em 1999 a propósito da tomada de posição de Sloterdijk sobre a manipulação genética dos seres vivos e, sobretudo, do ser humano. Para Sloterdijk, a avaliação desta questão depende não só da própria essência da técnica e da emergência desta essência, mas também do nosso entendimento dela. No que diz respeito à essência da técnica, esta revela-se na perspectiva de Sloterdijk como uma lógica inerente à própria ascensão da técnica. A essência da técnica não reside na dominação e domesticação dos entes, sendo essa uma perspectiva válida para os tempos passados e talvez ainda para os tempos odiernos, mas antes numa ligação, numa interligação cada vez mais inteligente de informações e de meios técnicos em geral. É a própria técnica que inere a lógica da cooperação e não a da dominação. Sloterdijk dá a este tipo de técnica, que está em conformidade com a sua essência, o nome de homeotécnica, que deve ser distinguida do modelo ultrapassado da técnica como dominação. Da longa passagem, onde Sloterdijk trata este aspecto, cito apenas, mostro apenas esta passagem, e é precisamente a lógica do desenvolvimento inerente à própria técnica, que aliás deve muito a Luhmann, Niklas Luhmann, e a sua versão da teoria do sistema, que faz com que a prática errada da técnica como dominação se vá eliminando quase que naturalmente. Cito mais uma vez da obra de Sloterdijk. Agora este. São então estas duas, aqui é a descrição do que é a homeotécnica e depois aqui é a sua visão sobre a essência da técnica, que então a técnica ela própria é que iria se desenvolver segundo a sua própria essência, quer dizer que seria tornar uma técnica cooperativa e não dominadora. Um pensamento homeotécnico, assim Sloterdijk, talvez tenha por inerência também o potencial de fazer surgir uma ética da amizade e de superação da dominação. Contudo, o entendimento e o uso da técnica que faz dela uma boa técnica depende, assim Sloterdijk, em grande medida da compreensão humana do verdadeiro ser da técnica e das suas verdadeiras condições evolutivas e culturais. É óbvio que uma tal compreensão não é viável sem o auxílio da linguagem e do discurso científico-filosófico. E é, aliás, o próprio Sloterdijk que menciona, neste contexto, explicitamente o papel da comunidade científica, como Haber. Daí que, no âmbito estrito da teoria de Sloterdijk e da sua lógica, a desvalorização da linguagem e do seu papel para o avanço da técnica seja talvez o aspecto mais contraditório e menos claramente refletido pelo autor. Em jeito de conclusão,